Em Êxodo capítulo 19 e nos capítulos seguintes, observa-se uma mudança significativa na forma em que Deus vem se relacionando com a humanidade, especialmente por meio da escolha de Israel como povo. Esse tipo de mudança divina no trato com os seres humanos, tanto aqui como em outras passagens, indica uma mudança na dispensação ou administração. Agostinho disse certa vez: faça a distinção entre as eras e as escrituras se harmonizarão. Deus dividiu a história humana em eras, que podem ser curtas ou longas. Embora Deus nunca mude em si mesmo, seus métodos podem ser alterados. O Senhor trabalha de maneira diferente em determinadas épocas. Essa maneira diferente de Deus administrar a história e tratar o ser humano durante certo período é chamada de dispensação. Rigorosamente falando, uma dispensação não significa uma era, mas uma forma de administração, intendência, método ou economia. A palavra economia provém do grego aikonomia, que no Novo Testamento é empregada em referência à dispensação ou administração. É difícil, entretanto, pensar em dispensação sem relacioná-la ao tempo. A história do governo dos Estados Unidos, por exemplo, é dividida em administrações. A administração Kennedy ou a administração Bush. Com isso, queremos nos referir, obviamente, à forma pela qual o governo era administrado durante o exercício daqueles presidentes. A gestão principal, nesse caso, se refere às orientações políticas de cada administrador. Contudo, ao estudar essas políticas, necessariamente as relacionaremos a determinados períodos de tempo. A dispensação, portanto, se refere à maneira de Deus tratar o ser humano em determinado período da história. O tratamento dispensacionalista de Deus pode ser comparado à forma de as pessoas gerenciarem o lar. Se somente o marido e a esposa estiverem em casa, a rotina familiar assumirá certo padrão. Se os filhos pequenos estiverem presentes, surgirá um padrão diferente. Conforme os filhos atingem a maturidade, surgem outros padrões e sistemas. Esse mesmo padrão é percebido em como Deus trata a raça humana. Leia Colossenses capítulo 4, versículos 1 a 5. Por exemplo, quando Caim matou seu irmão Abel, Deus colocou uma marca nele para que ninguém o matasse. Gênesis capítulo 4, versículo 15. Contudo, após o dilúvio, instituiu a pena de morte. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Gênesis capítulo 9, versículo 6. A diferença no padrão está na mudança de dispensação. Encontramos outro exemplo em Salmo capítulo 137, versículos 1 e 9, texto no qual o autor pede juízo contra a Babilônia. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Mais tarde, porém, Deus ensinou o seguinte ao seu povo: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Parece claro que a linguagem do salmista que vivia sobre a lei não é mais adequada para o cristão que vive sobre a graça. Em Levítico capítulo 11, certos tipos de alimentos foram classificados como impuros. Todavia, em Marcos capítulo 7, na primeira parte do versículo 19, Jesus considerou puro todos os alimentos. Em Esdras capítulo 10, versículo 3, os judeus tiveram de expulsar suas esposas e filhos estrangeiras. No Novo Testamento, os cristãos são instruídos a permanecerem com o cônjuge, mesmo sendo descrente.
1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 a 16, de acordo com a lei, somente o sumo sacerdote podia comparecer à presença de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Sobre a graça, porém, todos os cristãos têm acesso ao Santo dos Santos. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Tudo isso indica claramente que houve mudança nas dispensações. Todavia, não há unanimidade entre os cristãos quanto ao número de dispensações, nem quanto ao nome que estas devem ter. Até mesmo há cristãos que não as aceitam. Apesar disso, é possível demonstrar a existência das dispensações usando os argumentos a seguir. Primeiro, existe pelo menos duas dispensações, que fica claro na Bíblia: a lei e a graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17. A própria divisão entre o Antigo e Novo Testamento indica uma mudança de administração. Além disso, o fato de os cristãos não precisarem oferecer sacrifícios de animais é evidência adicional de que Deus introduziu uma nova ordem, uma outra dispensação. Pouquíssimos cristãos negam essa grande ruptura entre os dois testamentos. Se concordarmos com essas duas dispensações, seremos forçados a acreditar em uma terceira dispensação, pois a dispensação da lei só foi introduzida em Êxodo capítulo 19, séculos depois da criação do mundo, de modo que deve ter havido pelo menos uma dispensação antes da sua entrega. Romanos capítulo 5, versículo 14. Temos, portanto, no mínimo 3 dispensações. Prosseguindo com o argumento, se concordarmos com essas 3 dispensações, teríamos de concordar com uma quarta, pois a Escritura fala de um mundo vindouro. Confira Hebreus capítulo 6, versículo 5, isto é, quando o Senhor Jesus Cristo retornar para reinar sobre a terra, período conhecido como milênio. Paulo também faz distinção entre a era atual e a era futura. Em primeiro lugar, o apóstolo fala de uma dispensação que lhe foi confiada e que está relacionada à verdade do Evangelho e da Igreja. Confira 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17, Efésios capítulo 3, versículo 2, Colossenses capítulo 1, versículo 25. Essa é a era atual. Em contrapartida, Paulo também fala de uma era futura, em Efésios capítulo 1, versículo 10, que chama de dispensação da plenitude dos tempos. Fica claro, com base na descrição do apóstolo, que esta era futura não chegou. Sabemos, portanto, que ainda não estamos vivendo a época final do mundo. Veja a descrição das 7 dispensações na sua ordem. Primeiro, nós teríamos a dispensação da inocência, Gênesis capítulo 1, versículo 28, que vai desde a criação do mundo até a queda de Adão, Gênesis capítulo 3. Segundo, é a consciência ou a responsabilidade moral, Gênesis capítulo 3, versículo 7, que vai da queda até o fim do dilúvio. Depois nós temos o terceiro, que é o governo humano, Gênesis capítulo 8, versículo 15, que vai do final do dilúvio até a chamada de Abraão. Nós temos também a quarta dispensação, que é a promessa, Gênesis capítulo 12, versículo 1, do chamado de Abraão até a entrega da lei. A quinta dispensação é a lei, conforme Êxodo capítulo 19, versículo 1, que vai da entrega da lei até o Pentecostes, Atos capítulo 2. Temos a sexta, que é a igreja, que começou em Atos capítulo 2, no Pentecostes, e vai até o arrebatamento. E a sétima e última, o reino, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que é o reinado de Cristo. Vai começar após a retirada da igreja. Embora os detalhes particulares de cada dispensação seja de menor importância, é muito útil perceber que há diferentes dispensações. A distinção entre a lei e a graça é uma das mais importantes. Do contrário,
tornaremos passagens da Escritura que se refere a outras eras e as aplicaremos à nossa época. Embora toda a Escritura seja útil, conforme 2 Timóteo capítulo 3 e 16, nem tudo que foi escrito se aplica a nós atualmente. Passagens que tratam de outras épocas têm aplicações para nós hoje, mas a interpretação principal se refere ao período para o qual foram escritas. Falamos sobre as restrições alimentares em Levítico capítulo 11, por exemplo. Embora essas proibições não se apliquem aos cristãos atualmente, conforme Marcos capítulo 7, versículos 18 e 19, o princípio que sustentava aquela proibição permanece o mesmo, isto é, devemos evitar a impureza moral e espiritual. Deus prometeu ao povo de Israel que, se obedecesse o Senhor, lhe concederia prosperidade material, Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 a 6. A ênfase das bênçãos de Deus nesta época estava nos bens materiais e nas possessões territoriais. Contudo, isso não se aplica a nós hoje, pois o Senhor não prometeu propriedade financeira se lhe obedecermos. Em vez disso, as promessas da dispensação atual se referem às bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Efésios capítulo 1, versículo 3. Embora existam diferenças entre as épocas, há uma coisa que nunca muda: o Evangelho. A salvação sempre foi e sempre será concedida por meio da fé em Deus. E a base da salvação para todas as épocas está na obra de Cristo, a obra que Cristo realizou na cruz. As pessoas no Antigo Testamento eram salvas por meio da revelação que Deus lhe concedia. Abraão, por exemplo, foi salvo por crer na promessa do Senhor que teria uma descendência numerosa como as estrelas. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Provavelmente ele sabia muito pouco, se é que sabia alguma coisa, sobre o que aconteceria no Calvário séculos mais tarde, mas Deus sabia, e quando Abraão creu, o Senhor creditou em sua conta todo o valor vindouro da obra de Cristo na cruz. Disse que os santos do Antigo Testamento eram salvos por meio de crédito, isto é, com base no preço que o Senhor Jesus pagaria séculos mais tarde. Esse é o sentido de Romanos capítulo 3, versículo 25. É importante você ler este versículo. Atualmente somos salvos com base na obra que o Senhor Jesus realizou quase 2000 anos atrás. Em ambos os casos, porém, a salvação provém da fé em Cristo. Precisamos refutar a ideia de que durante a dispensação da lei as pessoas eram salvas por meio da observância, da obediência da lei ou mesmo do sacrifício de animais. A lei não pode salvar, apenas condenar. É o que diz Romanos capítulo 3, versículo 20. O sangue de touros e bodes não são capazes de remover os pecados, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 4. A única forma de salvação, tanto no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é por meio da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Outra questão importante, quando nos referimos à era da igreja como a era da graça, não queremos dizer que Deus não era misericordioso e não agia em graça nas antigas dispensações. Antes, desejamos enfatizar que agora o Senhor está experimentando o homem por meio da graça, não por meio da lei. Além disto, é importante perceber que a forma de tratamento entre as épocas não termina num dia e hora específicos. Muitas vezes há um período de transição que se sobrepõe um ao outro. Percebemos isso, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Levou algum tempo para que a nova igreja descartasse pesos desnecessários das dispensações anteriores. Também é possível que haja um período entre o arrebatamento e a tribulação, e a grande tribulação, no qual o homem da iniquidade será revelado e o templo será reconstruído em Jerusalém. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha,
Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.